Quando fala de Exu, ainda muito mito, muita coisa, as pessoas colocam, porque são entidades que geram movimento por onde passa. É um guardião, e o guardião, ele impõe respeito, ao mesmo tempo ele é amistoso. Imagina a figura de um soldado, a figura de um guarda, de um segurança. Imagina a figura de uma pessoa que traz a proteção, um pai, uma mãe protegendo. E aí a gente pode colocar vários adjetivos. E aí a gente pensa, porque Exu traz o tridente, traz algumas ferramentas, mas o tridente não é o símbolo do diabo. E aí é bem importante, eu gosto sempre de falar isso, e a gente está cansado de ouvir isso também, que Exu não é o diabo. Mas a gente precisa lembrar que infelizmente nós seres humanos somos cheios de ego, cheios de vaidade, e há muito tempo atrás, isso é mérito do Sr. Rubens Saraceni. Eu não sou da Umbanda Sagrada, eu sou um Umbanda Universalista, mas ele trouxe a primeira conotação através do guardião à meia-noite, falando de Exu com uma linguagem diferenciada, porque até então, numa busca ainda por toda aquela cultura que a gente tem, e aí, para assombrar as pessoas, muitos sacerdotes diriam assim: vamos reverenciar Lúcifer, vamos reverenciar Satã, o diabo. Então não adianta a gente só dizer hoje Exu não é o diabo. Durante muitos anos, nós mesmos da religião, a gente diz Exu é o diabo. Quem é o diabo? Se é Umbanda, nem acredita no diabo. A gente na nossa casa estuda assim o livro sagrado, a Bíblia, a gente cultua a liturgia sagrada, a gente vai buscar o entendimento, mas de uma maneira buscando a filosofia dos orixás, que é a filosofia dos mestres, que é a filosofia de Oxalá, que é a filosofia de Jesus. Então a gente também tem um sincretismo com os santos, e aí quando a gente busca os santos, Santo Antônio é aquele que mais está próximo dos Exus, dos guardiões, dessa figura, que é o guardião, que é o cavaleiro, que é o capitão. E quando a gente fala que a gente precisa trabalhar essa cultura, a gente precisa reverenciar, estudar e falar cada vez mais sobre Exu. Quem é Exu? E aí a gente entender que quando a gente fala de Exu entidade, a gente está falando daquela entidade que está no terreiro atendendo, fazendo a caridade às pessoas. E sempre na Umbanda, Exu ele vem para fazer o bem. Todas as vezes que você encontrar alguém fazendo uma amarração, fazendo um trabalho, fazendo alguma coisa e usando o nome de Exu, não é o Exu que trabalha na Umbanda fazendo caridade. A gente pode, e aí cuidado com aquilo que a gente reverencia, com aquilo que a gente busca. Nosso caminho é livre, nós temos esse livre-arbítrio, a vida nos permite esse livre-arbítrio. As nossas escolhas têm uma consequência, e aí é bem importante a gente pensar nessas consequências. Muitas das vezes a gente não vive os nossos sonhos, a gente não vive os nossos objetivos, a gente realmente não caminha junto aos nossos sonhos, justamente por isso, por a gente colocar no nosso caminho energias muito mais voltadas pelos problemas, pelas dificuldades, pelas energias contrárias. Existe sim as energias negativas, existe a magia, existe a força contrária, a inveja, existe toda a praga que é jogada. Agora o teu estado de espírito é o que vai diferenciar tudo isso. Quando você abaixa a guarda e quando você dá força a essas energias contrárias, você foge do seu objetivo. E na maioria das vezes que a gente não está vivendo o nosso sonho, principalmente, é porque a gente está dando força para as energias contrárias e muitas das vezes força aos problemas. Não dê força para quem não tem força, não dê forças para palavras negativas, não dê força para palavras que não te elevam, não te agrega. É preciso que a gente aprenda, os problemas estão aí para ser resolvido. Exu vem nos ensinar que a gente precisa enfrentar as dores, a gente precisa enfrentar os nossos problemas e transbordar energia positiva, transbordar amor. E aí é bem difícil quando a gente está diante de uma tempestade, quando a gente está numa entrave, numa encruzilhada, sem saber para que caminho vai, quando você está enfeitiçado por algumas energias contrárias, muitas das vezes coisas que levam a gente para baixo, quando você está aprisionado ainda em vícios. E quando a gente pensa em vício, a gente está falando sim de dependências, mas não é só isso. Quantas e quantas vezes a gente insiste em situações que não funcionam, que não dá mais certo e que não é aquele caminho. E onde a vida está nos levando? Por onde a vida está nos direcionando? Por onde a vida tem nos colocado?
E é bem importante a gente refletir também, por onde que eu tenho conquista, por onde que eu tenho sucesso, por onde eu consigo pagar minhas contas, por onde eu tenho resultados financeiros para arcar com os meus compromissos. E a vontade seria ir por lá, a vontade seria ir por ali, mas é por aqui que eu estou conquistando. Isso não está enfraquecendo a vida de ninguém, não prejudica a vida de ninguém, é por ali que você tem que insistir, por ali que está o nosso aprendizado. E na hora que a dor bate a nossa porta, é nessa hora que a gente tem que manter o equilíbrio. Exu é a constância, é a presença, é a força presente, é a energia presente, mas o maior embate que a gente tem que ir vivenciando é os nossos medos, é os nossos desafios internos, as nossas dificuldades internas, vencer a nós mesmos, como a gente já aprendeu, vencer a si próprio, como ensina André Luiz, vencer os seus desafios internos, superar suas sombras, como a psicologia diz. A gente precisa superar aquilo que ainda coloca a gente para trás. Agora, gasta energia naquilo que você deseja, foca energia naquilo que você tem como vontade, naquilo que alimenta a tua alma, na alegria que não é momentânea, não é uma alegria passageira. Foca todo o seu padrão vibratório naquilo que te traz equilíbrio, naquilo que te traz estrutura, naquilo que te faz crescer como ser humano. Exu trabalha as nossas necessidades básicas, trabalha a nossa força interna, para que a gente sim tenha um autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento, é bem diferente de você fazer um curso, você ler livro, é você se conhecer, você se entender. Por isso que a gente aprende, a gente diz também que Exu é o espelho, porque ele faz a gente se enxergar, ele faz a gente se visualizar, ele faz a gente olhar para o espelho e se ver. E aí a gente precisa corrigir o cabelo que está fora do lugar, a gravata que está mal arrumada, a saia que não ficou no lugar. E Exu vem amorosamente cuidar da gente. E quando ele chega, muitas das vezes dá uma gargalhada, né? E isso quase é típico de quase todos os Exus. Essa gargalhada, muitas das vezes, é limpando o ambiente, limpando o espaço. E aí a gente podia dizer características que nos remetem a entender o Exu tranca-rua, conhecer Exu. Mas o que a gente quer é lembrar que Exu ele faz o bem, ele cura, ele pode sim abrir seus caminhos, ele pode te libertar de tudo aquilo que te empobrece materialmente. Por isso que a gente acredita que Exu é prosperidade, Exu é abertura de caminho, é trabalho, é ação, é movimento. E sem ação, sem movimentar, você não vai chegar em lugar nenhum. Seu tranca-rua, eu já disse isso hoje, repito, é sim a falange mais cultuada, porque é mais propagada. Em todos os terreiros é bem difícil a gente encontrar um terreiro que não cultua a falange seu tranca-rua. E quando a gente fala em seu tranca-rua, a gente está falando sim um chefe de falange, a gente poderia dizer isso, a gente está falando de um maioral, e não no sentido de poder. É uma entidade que é venerada, assim como tantas outras, Cabocla Jurema, como a gente poderia dizer Pai Joaquim. Quem nunca ouviu falar de Preto Velho, falar de Pai Joaquim? Então aquilo que mais é propagado, mais vai sendo divulgado. E aí, claro que a gente vai cultuar seu tranca-rua nas portas dos terreiros, mesmo que ali tenha o Tata Caveira trabalhando, mesmo que ali tenha o seu Marabô trabalhando. A gente deve sim reverenciar seu tranca-rua, e de novo eu repito, para fazer o bem, para fazer a caridade, para ajudar as pessoas, para nos libertar das nossas dependências, para libertar das nossas irradiações que a gente atrai próximo da gente por nossas dificuldades mesmo. Mas o teu padrão vibratório é fundamental para direcionar seu caminho. Exu ensina sempre isso. Eu até hoje comentei com os filhos da casa. Sempre eu escuto Exu e ele diz, homem. Ele fala, mulher. E para mim isso é sempre um alerta. E aí estou aqui presente, ou vou por onde você está, por onde você caminha. É como te dissesse, é preciso estar em alerta. É preciso estar na vibração da natureza. A natureza não acelera o passo, é o processo natural do dia a dia. Observa um animal silvestre, observa a natureza, como eles caminham, como eles percursos. O lobo está sempre ali, na matilha. Ele é sempre lobo, ele não muda. Ele não precisa ser mais, ele vai ser sempre o lobo. É preciso que a gente aprenda a ser o melhor aonde a gente está. Ser o melhor ser humano. Ser a melhor pessoa por onde você caminha, por onde você está. Não tem como evoluir
fora do bem, fora das virtudes que te acrescenta, fora da virtude que te traz paz. E cada vez mais a gente precisa buscar a nossa serenidade material, a nossa paz espiritual. Exu ajuda muito a gente ter a paz, mas não no sentido de levantar o tridente e mostrar força, poder. Ele não precisa mostrar força, ele não dá risada para competir, e a melhor demanda a gente vence com amor, com paciência, com perseverança e com a luz. E aí quando a gente pensa na luz de Exu, a gente imagina que é treva, que é preto, que é negro, que é escuro, que é a escuridão, que é o vermelho. Isso tudo é proteção. O vermelho de Exu, o preto de Exu é a proteção, é a segurança, é o chão que a gente precisa para caminhar.